TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. O que quer dizer isso, solenidade da Santíssima Trindade? Um Deus santo e trinitário. Não são tão três deuses, mas o único Deus em três pessoas. O mistério. Quando nós falamos de mistério dentro da igreja, na nossa liturgia, na nossa teologia, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da ascensão do Senhor, mistério da Assunção, mistério da encarnação, não quer dizer o mesmo sentido que nós temos para a palavra mistério dentro da nossa língua portuguesa, do nosso dicionário. Porque para a língua portuguesa, a palavra mistério quer dizer algo escondido. O mistério quer dizer isso, algo que não se sabe o que é. Para a realidade teológica, a palavra mistério quer dizer, é algo tão grandioso que nenhuma das respostas ou das especulações que nós tivemos e temos sobre determinado algo, não se esgota. Então, quando falamos mistério da Santíssima Trindade, não é que é um Deus escondido, não. É porque, como é Deus infinitamente eterno, sempre existiu, sem começo nem fim, quando vamos falar dessas realidades, se torna um mistério porque nós somos seres finitos, limitados, tivemos um começo, não vamos ter fim, porque a alma, ela é imortal, mas ela teve um começo, a alma teve um começo para existir. Então, como falar do que é eterno com palavras de quem é limitado? Por isso nós falamos de mistério. Não é que Deus é escondido, não se deixa revelar, não. O nosso Deus, Ele tanto se deixou revelar que Ele veio assumir a nossa humanidade. Ele tem um rosto, que é Jesus. Então, se Deus não quisesse se deixar conhecer, Ele não teria se revelado, não teria vindo assumir a nossa humanidade. Então, o mistério é isso, o mistério da Santíssima Trindade. Não há palavras. O nosso vocabulário, ele muitas vezes é pobre para conseguir expressar tudo que abarca a Santíssima Trindade. Já começando dizendo isso, porque é um Deus uno, uma unidade, mas ao mesmo tempo eles são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho
nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. Mas os três com a mesma natureza, os três sempre existiram e cada um tem a sua missão neste mundo. Para dividirmos de maneira didática os tempos da ação específica de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, lembrando que essa divisão não quer dizer que na ação de uma das pessoas da Santíssima Trindade o outro não estava presente, não é isso. Apenas de uma forma que a gente entendendo um pouco melhor esse mistério. Não abarcando tudo o que é, mas procurando entender. Então, no Antigo Testamento, nós chamamos o tempo do Pai. Porque era o Pai que era mais falado, era do Pai que provinha todas as coisas. Não é que o Filho não estava presente, nem o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo esteve presente desde toda a eternidade. Eles sempre existiram, são eternos. Mas a ação no mundo era da pessoa do Pai, o Criador, aquele que conduzia o povo. Até que nós tivemos o advento do Filho. A encarnação do Verbo assume a nossa humanidade. Então nós temos o tempo do Filho, a ação do Filho. Não é que o Pai não estava presente, nem o Espírito Santo, mas era a presença do Filho no meio de nós. Essa manifestação do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E depois o derramar de Pentecostes, nós no domingo passado ouvimos esse Evangelho, falando sobre o derramar perene do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja e agora nós vivemos o tempo perene do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não é que o Pai não está presente, não é que o Filho não está presente, mas é o Espírito Santo que vem revelar para nós essa presença do Pai e do Filho. Essa unidade que existe entre nós. Por isso, o Evangelho que nós ouvimos, do evangelista São Mateus, fala para nós. E Jesus, dando as instruções para os seus discípulos, também dá instrução para nós. E aqui, dizendo, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dimensão trinitária da ação de Deus. Não batizando em nome do Pai somente, não batizando só em nome do Filho somente, ou só do Pai e do Filho, ou batizando em nome do Filho, do Espírito Santo, não. Pai, Filho, Espírito Santo. Graça maior para todos. Percebendo esta força, esta misericórdia de Deus. É preciso, meu irmão, minha irmã, nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor. E percebendo esta graça do Senhor no meio de nós. Vivendo essa dimensão trinitária. Por isso nós chamamos a comunidade perfeita. A Santíssima Trindade é o exemplo de comunidade para nós. Comunidade perfeita. Onde cada um exerce a sua missão de forma integral, total, sem atrapalhar a missão do outro. Para a gente entender também essa dimensão da Santíssima Trindade, um exemplo talvez um pouco pobre, mas que dá uma estrutura um pouquinho
para a gente perceber isso. Tomemos uma família, pai, mãe e filhos. Quando nós olhamos uma família, pai, mãe e filho, vemos que esses três, em dimensão da humanidade, são iguais. O pai não é mais ser humano do que a mãe, ou a mãe e o pai são mais seres humanos do que os filhos. Os filhos não são mais seres humanos do que o pai e a mãe. Não. Na dimensão da humanidade, são três seres humanos iguais. Porque não tem quem é mais ser humano do que o outro. Não. Todos nós somos seres humanos. Na dimensão da humanidade, nós somos iguais. Essa ideia de que tem gente diferente um do outro é só conjuntura social. Mas na dimensão da humanidade somos iguais. Temos as mesmas limitações, sofremos as mesmas realidades, tudo isso. Então, na humanidade, pai, mãe e filho são iguais. Só que, na sua missão específica, cada um é definido dentro daquela família. O pai nunca vai ser a mãe. E nunca vai ser o filho naquela família. A mãe nunca vai ser o pai. E nunca vai ser o filho. E o filho nunca vai ser a mãe nem o pai naquela família. Cada um tem a sua missão própria, seu lugar próprio, mas estão unidos. Unidos. Uma unidade que não se dissolve. O pai daquela família vai ser sempre o pai. Não importa o que aconteça. Ele vem a morrer, ele não vai deixar de ser o pai daquela família. Não vai ter outro que vai entrar no lugar. Mesmo que a família depois se reconstrua, a primeira família, aquele pai vai continuar sendo o pai. A mãe, os filhos. Não tem como mudar essa conjuntura daquela família. Claro que não é o exemplo o mais perfeito, mas é muito difícil falar de perfeição com palavras imperfeitas. Mas é só para a gente ir entendendo um pouco essa dimensão da Santíssima Trindade. E também, meu irmão, minha irmã, a preocupação da igreja não é de dar explicações para aquilo que não se tem, para aquilo que não se abarca totalmente. Porque tanto se escreveu sobre a Santíssima Trindade e não se esgota. Tem tanta coisa ainda para se falar, porque Deus é assim. É infinitamente bom, amoroso, tudo em Deus é infinito, e isso faz com que nós vamos nos envolvendo com isso. Agora, o mais importante é nos envolver. Deixar-nos ser tomados por esta graça da Santíssima Trindade. E saber que estamos cheios, repletos, envoltos dessa graça da Santíssima Trindade. Isso nos basta. Isso nos basta. Isso vai preenchendo o nosso coração, vai nos enchendo com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Isso nos basta. Então, nessa solenidade da Santíssima Trindade, aproveita, meu irmão, minha irmã, e faz a sua experiência com a Santíssima Trindade. Não se preocupe em ficar dando respostas ou explicações. Mas por que é um Deus, ao mesmo tempo é um, ao mesmo tempo é três, cada um com uma realidade, e Pai, Filho e Espírito Santo, se um é mais, se um é menos? Não. Essas perguntas, esses questionamentos não nos cabem. O que temos que fazer? Nos abandonar nas mãos da Santíssima Trindade. Dizer, Santíssima Trindade, vem e preenche o meu coração. Envolve-me com este amor que vocês são envolvidos infinitamente, eternamente. Dá-me a graça de poder participar deste amor infinito, deste amor eterno que vocês vivem. Isso vai nos bastar.
Isso vai preencher o nosso coração da graça e da misericórdia da Santíssima Trindade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.